Como podemos comprovar a teoria da evolução? Acompanhe comigo que vocês vão poder observar utilizando estes exemplos. Para entendermos o que é a teoria da evolução, precisamos primeiramente compreender o que é uma teoria científica. Uma teoria científica é uma explicação abrangente e bem substanciada de algum aspecto do mundo natural. Ela é baseada em um corpo de evidências testada repetidamente por meio de observação e experimentação e confirmada por meio do método científico. Diferentemente de uma hipótese que é testada e pode ser refutada, a teoria científica só é considerada uma teoria quando já foi testada tantas vezes que não pôde ser refutada. Que falava a teoria da evolução de Charles Darwin. A teoria falava que evolução é a mudança das espécies ao longo do tempo. É importante destacar que dentro dessa teoria, a palavra evolução não está necessariamente ligada a progresso, ou seja, essas características passadas podem ser positivas ou negativas. Essas mudanças ocorreram de diversas maneiras, e diz que toda a biodiversidade surgiu de um único indivíduo, que foi se diferenciando em milhões e milhões de anos, passando as suas características. Isso explica a grande diversidade de vida presente no nosso planeta. E para falarmos de evolução, é necessário mencionar o que é seleção natural. E o que é a seleção natural? De forma simplificada, quer dizer que aquele que sobrevive mais se reproduz mais. Consequentemente, deixam mais descendentes que herdam suas características. Qual a importância da seleção natural para a evolução? Basicamente, a seleção natural ela segue uma direção. E apesar de a gente não saber qual que é essa direção, ela existe. E um conjunto de fatores é o que determina a direção da seleção natural, seja o habitat, o clima e as vantagens de um indivíduo sobre outros e afins. Para entender com mais facilidade, nós trouxemos o exemplo de uma rãzinha, conhecida como rã quatro olhos. Essa rã tem uma peculiaridade das demais, onde sua coloração traseira se parece com dois olhos, fazendo com que ela tenha mais chances de sobreviver do que outras, assim, sobrevivendo mais e reproduzindo mais, passando então sua característica vantajosa para a futura geração. E com os peixes? E ao longo de milhões e milhões de anos, tiveram indivíduos que evoluíram nesse ambiente aqui. Temos alguns indivíduos que tiveram adaptações para se manterem em ambientes extremos para a maioria dos peixes, como os peixes das nuvens, que vivem normalmente em poças temporárias ou estuários poluídos. E após o período chuvoso, vem a seca, que essas lagoas temporárias vão secando completamente. Com essas lagoas secando, os ovos fertilizados vão se alojar no substrato, até a próxima cheia, onde os ovos fertilizados vão eclodir, originando o próximo ciclo reprodutivo. Então podemos observar a evolução nesses peixes quando temos noção que esse rápido ciclo de poças temporárias vai dar origem a várias gerações de peixes das nuvens. Essas poças temporárias que não possuem conexão com rios ou lagos se encontram cheias apenas em períodos chuvosos, acelerando os processos evolutivos e o surgimento de novas características para uma melhor distribuição. Com essas rápidas gerações, também podemos observar que eles evoluíram com mutações específicas que protegem seu sistema biológico contra toxinas de estuários poluídos. E as abelhas? Você já se perguntou de onde elas surgiram? As abelhas surgiram há milhões de anos atrás a partir de um grupo de vespas, que se diferenciaram através da seleção natural. Esse grupo de vespas deixaram de ser comumente onívoras e passaram a se alimentar de pólen e néctar das plantas com flores. Após muito tempo, esse grupo foi se diferenciando e se tornaram um grupo separado das vespas, conhecidas popularmente como abelhas. Estudos demonstraram que as primeiras abelhas vieram do continente africano. Mas como possui abelhas no Brasil? Na época em que os continentes eram ligados, as abelhas foram subindo, ocupando as regiões até as Américas. Posteriormente, houve a deriva continental, evento onde houve a separação dos continentes através de eventos geológicos. Assim, em cada continente, as abelhas continuaram se diferenciando, processo chamado de especiação. E de lá para cá, mais de 20.000 espécies de abelhas foram catalogadas, e ainda estima-se que exista mais 10.000 espécies para serem descobertas. Incrível, não é mesmo? Conhecer toda a nossa história evolutiva, além de preservar toda a vida que se manteve até os dias atuais, é trazer melhores perspectivas de vida, fortalecendo o tripé da sustentabilidade, trazendo benefícios ambientais, sociais e econômicos.